Olá, boa noite. Boa noite. Mudança no Banco Central para o lugar de Ilan Goldfein, que era o favorito de Paulo Guedes. Equipe de transição indica o economista Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. E você vai ver ainda. Nó no trânsito em São Paulo e sem previsão de melhora. Viaduto cede na Marginal Pinheiros e bloqueia a via expressa. 4 pessoas sofreram ferimentos leves. Mais um suspeito do assassinato do jogador Daniel é preso em São José dos Pinhais. Segundo o autor do crime, o jovem de 18 anos ajudou a espancar a vítima. Réu confesso, brasileiro que matou tios e primos na Espanha é condenado à prisão perpétua. E a nossa homenagem aos 19 anos da Rede TV. Os sucessos que passaram e que brilham nas nossas telas. E a programação exclusiva para as redes sociais. A Rede TV inova e apresenta conteúdo de qualidade para todo mundo. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. Seja muito bem-vindo. O economista Roberto Campos Neto foi indicado pela equipe econômica de Jair Bolsonaro para assumir a presidência do Banco Central. Ilan Goldfein, atual presidente do Banco Central, tinha preferência do futuro superministro da Economia, Paulo Guedes, para continuar no cargo, que ocupa há 2 anos e meio. Mas Goldfein alegou motivos pessoais para deixar o comando da instituição. A indicação do economista Roberto Campos Neto para substituir Ilan Goldfein foi confirmada na tarde desta quinta-feira. Atualmente diretor do Banco Santander, instituição em que atua desde o ano 2000, Neto tem 49 anos de idade e se especializou em finanças pela Universidade da Califórnia. Ele ainda precisa passar por uma sabatina no Senado para ser confirmado na presidência do Banco Central. Também nesta quinta-feira foi confirmada a permanência de Mansueto Almeida na Secretaria do Tesouro Nacional. O brasileiro está cada vez mais endividado. É o que mostra o último levantamento do SPC. No mês de outubro, a inadimplência aumentou mais de 4%. Lilian estourou o limite do cartão de crédito há 3 anos. A dívida aumentou tanto que, na maioria dos meses, ela só consegue pagar o valor mínimo da fatura. Uma dívida alta, hoje no valor de 8 mil, eles mandam propostas de 1.900 alguma coisa para eu quitar, mas ainda assim fica difícil. Desempregada e sem dinheiro para pagar as contas, o jeito foi fazer um empréstimo bancário. Os juros do cheque especial também pesam bastante. Cada vez aperta mais. É aquela questão. Descobre um lado para cobrir o outro e vai virando uma bola de neve. O drama da Lilian não é um caso isolado. Segundo o SPC, quase 63 milhões de brasileiros estão com o CPF restrito para fazer compras e contratar crédito. Reflexo da inadimplência, que em outubro cresceu 4,22% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa, o aumento da inadimplência foi puxado pela região sudeste, onde a alta em outubro passou de 13%. Aqui, o número de negativados é o maior do país, mais de 26 milhões de pessoas. A taxa de desemprego, apesar de estar desacelerando, ela ainda está com patamares elevados. Então, isso faz com que a inadimplência cresça. Mas também nós temos que levar em conta a falta de planejamento financeiro. As pessoas ainda compram por impulso. Pelos dados do SPC, os atrasos no pagamento de contas do setor de comunicação e de serviços básicos, como água e luz, também contribuem para o aumento da inadimplência. Quando falta emprego, ninguém paga as contas. Ter consciência do gasto, do tanto que ganha, colocar tudo na ponta do lápis, ter essa consciência. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um empréstimo de 300 milhões de reais para pagar os aposentados. A garantia são os royalties do petróleo dos próximos 2 anos. A publicação da proposta aconteceu na véspera do feriado e foi votada às pressas. A oposição criticou a falta de tempo para estudar a medida. A aprovação foi por 27 votos a 8. De acordo com a Prefeitura, a licitação aconteceu no último dia 12, mas apenas um banco participou. Em 2013, durante o governo de Sérgio Cabral, uma proposta parecida foi aprovada. Bancos concederam empréstimos milionários para suprir o Rio Previdência, dando os royalties do petróleo como garantia de pagamento. O resultado foi um rombo no Fundo de Previdência Estadual.
Foi enterrado hoje o corpo do policial militar morto depois de furar um bloqueio das Forças Armadas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança mostram um momento antes dele ser baleado. A imagem mostra os militares às 4h46 da manhã. Em seguida, um carro se aproxima e eles vão para a calçada. 1 minuto depois, o policial Diogo Gama Alves passa e os militares retornam para a rua. Depois que o PM vai embora, os soldados seguem na mesma direção. Diogo foi baleado em um segundo bloqueio do Exército um pouco mais adiante. O Comando Militar do Leste informou que a blitz era devido a uma operação das Forças Armadas em comunidades de Belford Roxo. Disse ainda que o policial desobedeceu a ordem de parar, atirando contra a tropa. Os militares revidaram. Diogo, de 35 anos, morreu no local. O carro em que ele estava ainda perdeu o controle e bateu em outro veículo. Um homem ficou ferido, mas passa bem. O Comando Conjunto da Intervenção informou que vai instaurar um inquérito policial militar para apurar o que aconteceu. Um cinegrafista foi morto a tiros na região metropolitana do Recife. Ele assistia a uma partida de futebol quando foi assassinado. A polícia ainda não tem pistas do suspeito de ter assassinado o cinegrafista Diraldo Alves de Melo Júnior, de 32 anos. O crime ocorreu por volta das 10h30 da noite desta quarta-feira, em um bar no bairro de Cruz de Rebouças, em Igaraçu, litoral norte pernambucano. Diraldo costumava frequentar esse bar e, na noite do crime, assistia com amigos ao jogo entre Sport e Vitória. Segundo informações, o suspeito chegou a pé e efetuou 4 tiros na vítima. O cinegrafista chegou a ser socorrido para a UPA daqui da cidade, mas não resistiu. Diraldo deixa a esposa e um filho. O cinegrafista era querido por todos e trabalhava em uma TV local. O diretor da emissora e ex-cunhado da vítima lamenta a perda do amigo. A gente sabe que da justiça de Deus ninguém escapa, mas na dos homens é preciso que haja um empenho das autoridades e a gente espera que seja punido exemplarmente a pessoa que tirou a vida desse jovem, né, e que era um companheiro nosso muito querido na TV. O viaduto que cedeu hoje de madrugada em São Paulo não estava na lista dos 33 que passariam por manutenção, conforme licitação aberta no começo de novembro pela Prefeitura. 4 carros passavam pelo local no momento do acidente. Por sorte, os motoristas não se feriram com gravidade. A reportagem de Beatriz Ferretti. Um paredão de 2 metros de altura se abriu no meio da pista expressa, uma das vias mais movimentadas da capital paulista. O acidente foi por volta de 3h30 da madrugada. 4 carros praticamente voaram sobre o desnível. Os motoristas tiveram apenas ferimentos leves. O viaduto é um dos principais acessos à rodovia Castelo Branco e à marginal do Rio Tietê. Também passa por cima de uma linha de trens da CPTM. Todas as entradas para a pista expressa foram bloqueadas. O trânsito só continuou liberado na local, onde muita gente enfrentou congestionamento em pleno feriado prolongado. Se daí do alto a imagem chama muita atenção, porque a gente consegue ter ideia da dimensão desse desnível. Aqui de baixo a gente consegue ver bem a ruptura na viga que faz a sustentação do viaduto e também como ficou a estrutura metálica dela, toda retorcida. Segundo a Prefeitura, ainda não é possível determinar o que causou essa queda, mas a partir de agora, com o escoramento do viaduto, técnicos especialistas vão começar um estudo para fazer essa apuração. A expectativa é de que um laudo conclusivo seja entregue até o fim do mês. Vai se tentar uma operação de macaquear o trecho para que ele volte para o nível operacional. A partir daí vão ser feitas as análises do ponto de vista estrutural para ver que tipo de correção vai ser necessária e depois nós vamos discutir a liberação do viaduto. O secretário municipal das prefeituras regionais afirmou que, visualmente, a estrutura não aparentava nenhum problema. Eu, particularmente, nunca tinha visto acontecer dessa maneira. Simplesmente rompeu sem dar aviso. O prefeito de São Paulo também esteve no local e negou falha na fiscalização. As vistorias, elas sempre acontecem desde o início do ano passado. E no início do ano passado, inclusive, se verificou que há 33 viadutos aqui na cidade de São Paulo que mereciam uma atenção preventiva. Não, volto a dizer, não havia nenhum sinal externo que aqui pudesse indicar que isso iria acontecer. Mas a gente já
verificou que em outros 33 é necessário uma remediação preventiva para que eventos assim não aconteçam no futuro. Nós vamos agora ao vivo ao local do acidente. Lá está o repórter Ed Polo, que tem mais informações agora. Boa noite, Ed. Qual é a situação aí neste momento? Boa noite, Cláudia, Augusto, boa noite a todos. Realmente uma situação bastante complicada ainda, viu, Cláudia? 15 horas depois da fissura que acabou comprometendo essa estrutura que está bem atrás da gente. A situação ainda é bastante complicada porque, na verdade, nem os técnicos da prefeitura, nem os engenheiros sabem exatamente o que teria provocado esse incidente aqui na zona oeste de São Paulo. Nesse momento, você observa, olha só, os funcionários estão trabalhando porque a expectativa, primeiro, é segurar, né, essa estrutura. A gente observa que ela afundou, hoje foi medido, tem 1,70 m essa altura e a expectativa maior agora é fazer com que essa estrutura fique firme para depois, somente depois, os engenheiros começarem, né, a fazer esse trabalho. Hoje à tarde, um técnico da prefeitura recebeu uma informação muito importante de funcionários que fizeram a manutenção do viaduto recentemente, cerca de 2 meses atrás. Havia, né, foi constatado, técnicos do IPT, eles constataram uma fissura nos 350 metros, Cláudia e Augusto, desta laje aqui, dessa estrutura. Então tem uma fissura, eles já sabem no visual que tem essa fissura e agora eles vão começar a fazer esse trabalho. O triste da história é que não tem um tempo determinado, ou seja, o prefeito Bruno Covas afirmou hoje que vai, inclusive, invadir o feriado. A expectativa é de que essa estrutura, né, de segurar o viaduto invada o feriado. O que significa isso? Na verdade, trânsito monstruoso. Hoje, ainda aqui na região, é muito complicado chegar até aqui em função de ter apenas uma única pista, a pista lateral da Marginal Tietê. A Expressa está completamente comprometida, não, né, desde o viaduto Transamérica até aqui o Jaguaré, tudo parado e a expectativa é só depois do feriado de terça-feira, feriado da Consciência Negra, é que a parte do viaduto seja liberado. Então, agora existem hoje, na verdade, aqui em São Paulo, 185 viadutos e pontes. E segundo a prefeitura, só para encerrar a nossa passagem aqui, 33 carecem de manutenção. Essa licitação foi feita já. O processo de licitação foi aberto, liberado, na verdade, pelo TCM, Tribunal de Contas do Município, no último dia 9, e agora a expectativa do prefeito Bruno Covas é que demore, no mínimo, 2 meses para uma empresa começar a fazer a manutenção desses viadutos. Ou seja, um transtorno para os motoristas da cidade que devem sofrer muito enquanto essa obra aqui que nós estamos mostrando no Rede TV News fique concluída. É de Polo, de São Paulo, para o Rede TV News. Fica aqui. Bom, falar de 19 anos de Rede TV, né? Primeiro, eu acho que a Rede TV é a nossa segunda casa, né? Realmente, o clima de trabalho é muito positivo. Nós temos, eu considero, na verdade, todo mundo que trabalha comigo ao longo desse tempo como realmente uma segunda família. Às vezes a gente passa muito mais tempo aqui do que em casa. E eu acho que a Rede TV é uma empresa diferente, né? É uma empresa que tem um DNA de inovação, um DNA de criatividade, onde realmente fazer o novo sempre motiva a cada dia de cada pessoa que trabalha aqui dentro, né? Então, se eu tivesse que definir a Rede TV, eu definiria como uma empresa nova, jovem, moderna e, acima de tudo, uma empresa guerreira, né? Que não desiste dos seus desafios. E cada qual que trabalha aqui sabe o quanto se dedica, quanto sua camisa para fazer tudo acontecer e no final do dia vale cada gota de suor, né? Então eu desejo um parabéns, que o nosso 19º ano seja muito positivo, né? Indo para completar 2 décadas com um Brasil bacana, um Brasil para frente, melhor. Então tenho muito orgulho de trabalhar nessa companhia. E com certeza serão os primeiros 19 de uma linda história de construção, de inovação e de resultados super positivos. Gostaria de parabenizar a emissora aí pelos seus 19 anos. É muita história que a gente vive aqui dentro diariamente. Muitas conquistas, muitos desafios diários,
mas o aprendizado é sempre o mais importante. A Rede TV aí nos seus 19 anos conseguiu ser pioneira em tecnologia e eu vejo uma coisa muito bacana que o nosso propósito aqui dentro passou a ser uma coisa una. Então hoje, com mais de 1.200 colaboradores, eu cheguei aqui e eu vi uma ativação super bacana da nossa equipe, que foi colocar o nome de cada colaborador numa estrela, na parede, logo que você entrava na emissora. Fiquei emocionado, porque isso mostra realmente como a gente vê essa casa, que é a casa de tantas pessoas trabalhando por um bem comum, que amam tanto trabalhar aqui, a empresa ama ter os colaboradores contigo. O que eu realmente gostaria de dizer é que eu Alexandre, tenho muito orgulho de fazer parte dessa família que é a Rede TV, porque foi aqui que eu praticamente passei minha vida inteira e é aqui que eu pretendo ficar para o resto da minha vida, tendo todo dia os aprendizados que essa empresa me proporciona, tanto os bons quanto os maus. A gente sempre sai mais forte e eu acredito que esses 19 anos a gente ainda está muito criancinha para falar de qualquer coisa futura. Nós temos, se Deus quiser, muitos anos aí para trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e fazer uma empresa da forma que a gente acredita, todos unidos com o mesmo propósito para um Brasil melhor e fazendo o que a gente gosta e que a gente ama. Então, fica meus parabéns aí para a Rede TV, que não só faz parte na minha vida, está no meu DNA, tá bom? Beijo para vocês. Parabéns, Rede TV, pelos 19 anos de vida. Depois que a gente fica maior de idade, ó, vapt-vupt, a vida passa, não é verdade? E tanta coisa acontecendo aqui na Rede TV, tantos programas novos. E eu cresci aqui e formei uma família linda de amigos de verdade. Comecei lá atrás com o Almoço com os Artistas, não é? Fiquei 3 anos no Almoço com os Artistas e depois fui para o Ritmo Brasil, que foi de palco, foi de fazer entrevistas fora daqui da Rede TV, viajamos o Brasil todo e agora voltamos para o palco e estamos fazendo o maior sucesso, tanto aqui no Brasil quanto fora daqui. Isso me dá muito prazer, porque graças ao que eu aprendi aqui na Rede TV é que eu posso dizer que eu sou o que eu sou hoje. Então, muito obrigada, Rede TV, e muitos, muitos anos de vida para você. Já já a gente fala mais do aniversário da Rede TV. Olha, o 7º suspeito de envolvimento na morte do jogador Daniel foi preso em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Eduardo Purcotti tem 18 anos e foi um dos citados no depoimento de Edson Brites. Segundo o empresário, o garoto ajudou no espancamento de Daniel, assim como David William Voleiro da Silva, namorado de Alana, Igor King e Eduardo Henrique da Silva, namorado de uma prima de Cristiana. Todos já estão presos. Purcotti tem um irmão gêmeo e é filho de um casal de políticos de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O delegado Amadeu Trevisan acredita que o jovem foi quem arrombou a porta do quarto e quebrou o celular do jogador. Segundo testemunhas, foi ele também quem buscou a faca na cozinha, que teria sido utilizada por Edson Brites para cometer o crime. Eduardo Purcotti deve prestar depoimento à polícia na segunda-feira. O corpo do jogador Daniel foi encontrado no dia 27 de outubro, numa área rural de São José dos Pinhais, com sinais de mutilação e com um corte profundo no pescoço. Vamos falar de esportes agora? Em Londres, Neymar e Tite falaram com os jornalistas. O correspondente Renato Senise conta as novidades da equipe que enfrenta amanhã o Uruguai no penúltimo amistoso do ano. Tudo novo na seleção brasileira? Por exemplo, o Neymar trazendo o filho para a coletiva. Amor, né? Todo mundo que tem filho sabe, né, o quão importante é a presença dos filhos, né? Humanizar as coisas, de que elas são mais do que profissionais, ela tem um outro lado que ele é de cunho humano. Nova fase com novo capitão. Neymar ganhou a abraçadeira depois da Copa. 2018 foi realmente intenso para ele. Foi um ano bem movimentado, né? Então eu tenho um aprendizado muito grande esse ano, né? Principalmente com a lesão, né? A primeira cirurgia, com a Copa do Mundo, de estar me tornando uma referência
né, a mais por ser capitão. O que não é novidade para Neymar é ter de responder a críticas e fofocas. A mais recente é de que ele recebe dinheiro de seu clube, o Paris Saint-Germain, para fazer coisas simples como aplaudir a torcida após os jogos ou não se atrasar para os treinamentos. Às vezes eu dou risada, sabe? Porque cada coisa que andam publicando, falando, né, achando que sabe mais do que o normal. E ao mesmo tempo fico muito triste, muito chateado, né, por inventar histórias, por inventar coisas que não são reais. O difícil é aceitar que o objetivo final desse novo trabalho esteja tão longe. Copa do Mundo só daqui 4 anos. Tinha que ser Copa do Mundo todo ano. Não tem nada igual ao Mundial. Acabou agora a Copa do Mundo, então a gente sabe que é só daqui a 4 anos, então é ruim. O jogador sofre. Mas antes do Mundial tem uma Copa América ano que vem no Brasil. E Tite não se engana. A seleção precisa de um bom desempenho no torneio continental para que ele continue no cargo. Jogar muito e ganhar e ser campeão. No mínimo chegar na final. Isso é o produto final. Antes ter um grande desempenho. E por que eu falo isso? Porque nós vivemos num país onde culturalmente ele ferve futebol. E eu não tenho aí nenhuma ilusão de que as coisas elas possam ter essa coerência, essa longevidade e que eu seja o precursor dela toda. Eu não me iludo com isso. Pressão sobre o treinador. Isso não é uma novidade no Brasil. O importante é que a cada dia a nova versão seja melhor que a anterior. Eu quero evoluir, eu quero ser a melhor versão Tite possível. Isso vale também para a nova geração. Tentando ajudá-lo da melhor maneira possível para que ele seja, né, a melhor versão, né, que um ser humano possa ser. E o Campeonato Brasileiro não parou no feriado. Na Arena Condá, a Chapecoense perdeu para o Botafogo por 1-0 e não conseguiu sair da zona do rebaixamento. O vice-líder Flamengo venceu o Santos também por 1-0, mas nada que assustasse o líder Palmeiras, que tem 7 pontos de vantagem na ponta da tabela. O Palmeiras colocou mais um dedo na taça do Brasileirão. Contra o Fluminense, Borja fez o primeiro. No segundo tempo, o Felipão trocou Lucas Lima por Felipe Melo. Time mais defensivo? Nada disso. Olha só o chutão que o Pitbull acertou no ângulo de Júlio César. Golaço. Luan de cabeça definiu 3-0. Segue o líder fora o baile. Espero continuar jogando feio, mas continuar vencendo. A verdade é que se a gente tentar deixar entrar soberba, a gente não vai ganhar o campeonato. E é isso que a gente não pode deixar entrar, e isso que a gente tem feito aqui. Em Salvador, as coisas começaram mal para o Bahia, porque Calisson colocou o Ceará na frente. Mas o Bahia foi valente. Zé Rafael acabou com a seca de gols dele, que já durava 3 meses. 1-1. Aí o Edgar Júnior mostrou a força do acarajé e fez 2-1 Bahia. Em São Januário, quem mostrou força foi a torcida do Vascão. Maior público do ano, mais de 20 mil torcedores. A contribuição para a festa veio de Pablo do Atlético Paranaense, que entrou no meio de André Rios. Pênalti. Thiago Galhardo fez 1-0 Vasco. 3 pontos garantidos? Que nada. No minuto final, Léo Pereira acabou com a graça dos cariocas, 1-1. Após o empate, a torcida vascaína esqueceu o espírito esportivo e entrou em confronto com a polícia, que reagiu com balas de borracha. Sabe o que aconteceu com o Lanterninha e já rebaixado Paraná? Nada de novo, mais uma derrota no Brasileirão, desta vez para o Atlético Mineiro, gol de pênalti marcado por Fábio Santos. Sport e Vitória ficaram no 0-0, mas vamos combinar que poucos gols seriam mais interessantes do que essa tentativa de reposição de bola do goleiro Maílson do Sport. Olha só o que ele fez. Papai! E já o Corinthians perdeu mais uma, desta vez para o Cruzeiro, e está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O técnico Jair Ventura garantiu. A gente sabe que o Corinthians não cai. Não cai porque eu tô falando não cai pela qualidade do meu grupo. Isso não tem chance do Corinthians cair.
Mas a garantia fora de campo não traduz o desempenho dentro dele. Com a derrota por 1-0 para o Cruzeiro, o time alvinegro está só 3 pontos da zona do rebaixamento, faltando apenas 4 jogos para o Brasileirão terminar. Os alvinegros acusam a péssima arbitragem como principal motivo para a pífia situação no torneio. Não foi 3 pontos, 6 pontos, 9 pontos, fora 11 pontos mais ou menos aí que acabou escapando, né? Um dos erros mais graves foi no jogo contra o São Paulo, quando o Jean pegou a bola dentro do gol e o árbitro deixou passar. O clube ainda alega que nesta mesma partida Romero sofreu pênalti não marcado, igual ao que ocorreu com Gabriel diante do América Mineiro, com Roger contra o Botafogo e com Pedrinho no duelo com o Ceará. O Coronel Marinho tem que dar explicação. Tem um monte de ex-árbitros aí trabalhando. Vamos pôr um ex-árbitro. Ele já está 10 anos, ele está mais tempo no comando da arbitragem entre a federação e a CBF do que como coronel, pô. O péssimo desempenho do treinador é outro motivo da queda de rendimento. Em 15 partidas, Jair Ventura perdeu 7, empatou 5 e só ganhou 3. Aproveitamento de 31,1%. Como você avalia o seu trabalho hoje? Trabalhar cada vez mais para melhorar. Além disso, as vendas de jogadores importantes e a contratação de desconhecidos ajudaram na queda. O chileno Arauz até agora não vingou. Jonathan Jesus irritou tanto a diretoria que será devolvido ao Hannover antes do empréstimo terminar. E Roger já avisou que vive uma péssima fase. Complicado, cara. Talvez a fase mais difícil aí da minha carreira, né? Pior é que nos 4 jogos restantes, o time tem 2 confrontos diretos. Pega Vasco e Chapecoense, que também lutam para não cair, além de Atlético Paranaense e Grêmio fora de casa. É por essas e outras que o Corinthians tem chances de cair na prática, porque na teoria... O Corinthians não cai. Tudo bem, se você está falando... Acabou? Boa noite. A Rede TV completa hoje 19 anos. Por isso, nós preparamos uma reportagem especial para relembrar momentos marcantes da história da emissora e mostrar como é feita a programação para você que nos assiste diariamente. Alô, você! A empresa evoluiu tanto e hoje, se você vê aqui o campo de trabalho, é impressionante. É muito bom ver essa evolução, ver o que a Rede TV conquistou, o espaço, o jornalismo, como cresceu nesse tempo. Quando chegou o primeiro VT, foi uma alegria grande na redação do jornalismo, né? Eu lembro como se fosse hoje. E foi aquela correria, porque era lauda para cá, lauda para lá, fax para lá. Hoje em dia a gente não tem mais essas coisas todas, né? Mudou muito. Uma mudança que marcou a história da Rede TV. Foi em novembro de 1999 que ela nasceu, quando os empresários Amilcar Idalevo Júnior e Marcelo de Carvalho compraram as concessões da extinta Rede Manchete. E já são 19 anos de conquistas, dedicação e muito trabalho. O resultado tá aí. É a emissora que mais inova no Brasil e hoje pode ser vista no mundo todo. Com investimentos em tecnologia e nas plataformas digitais, a Rede TV se tornou o maior canal da TV aberta do país no YouTube. Todo o conteúdo dos programas da emissora foi colocado na plataforma, inclusive com descrições em outros idiomas, o que trouxe grande impacto no alcance. O canal passou de 800 mil inscritos em janeiro desse ano para 6,5 milhões neste mês. Além de toda a programação da TV incluída na web, desde o ano passado a Rede TV conta com uma grade digital. Tudo é feito nesse estúdio aqui, exclusivo para produção online, com vista ali para a redação do jornalismo. Hoje são 15 programas transmitidos ao vivo pelos canais da Rede TV, no Facebook, no YouTube, no Twitter e também pelos canais de vídeo do UOL. Só neste ano o alcance foi de 120 milhões de pessoas. E o conteúdo é variado. Tem jornalismo, esportes, games, entretenimento, programação para
todos os públicos. Ainda neste ano, a RedeTV criou a própria empresa de conteúdo digital, a Peanuts. Com ela, vieram investimentos em estúdio, equipamentos, desenvolvimento de softwares. A ideia é expandir a produção e comercialização de atrações intermídia com foco em youtubers e influenciadores digitais, que podem, no futuro, migrar para a TV também. Outro destaque foi a cobertura da RedeTV nas eleições 2018. Durante o debate entre os presidenciáveis, a emissora atingiu a marca histórica de maior transmissão multiplataforma do Brasil. A gente conseguiu números impressionantes, se tornou a maior transmissão multiplataforma do Brasil. A gente chegou a ter, ao mesmo tempo, assistindo a nossa transmissão, quase 500 mil pessoas, somadas todas as plataformas. No Twitter, foi a maior transmissão ao vivo já feita na América Latina. No Facebook, no UOL, tanto no YouTube, foram números muito bons. E isso mostra a força da RedeTV e a credibilidade da emissora nas plataformas digitais. É uma iniciativa multiplataforma que a gente vai repetir em outros eventos em 2019, tentando ter o mesmo sucesso. E é essa integração entre TV e internet que tem feito a emissora crescer e se destacar cada vez mais. E nesses 19 anos, o crescimento foi também dos profissionais que trabalham aqui. Estou aqui há 19 anos, comecei trabalhando na contabilidade, na parte de patrimônio, depois passei para conservação. E agora estou no almoxarifado. A emoção bate forte, são 19 anos, já estamos chegando aos 20. A tecnologia chegou, jovens, são jornalistas agora experientes que já se formaram aqui, tem muita história para contar. Tenho muito orgulho disso. É muito gratificante para quem trabalha na cenografia e ver os seus painéis, ver o que tem de ser feito, os pintores de arte, liso, toda a parte. A engrenagem que tem uma cenografia dentro de uma TV, ela é muito importante. A RedeTV é tudo para mim, né? TV é tudo para mim. Os amigos, o dono também é ótima pessoa também, né? A caçula das TVs abertas tem um histórico pioneirismo tecnológico. Ela foi pioneira em acabar com fita, né? Hoje nós não trabalhamos com fita há muito tempo, né? Fomos uma das primeiras emissoras a implantar a emissora totalmente em High Definition e estamos sempre evoluindo. Eu vi a transformação do SD para o HD. A primeira vez que a gente colocou no ar foi até um impacto que a gente... Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo o caminho? E o caminho foi esse, porque agora todas são HD. A RedeTV ainda lançou a Programmatic TV, um novo sistema de publicidade para a televisão. Eu tive o privilégio de ver o 3D entrar no ar, eu vi o HD entrar no ar, eu vi sistema como o Easy Media, que foi uma inovação para a área comercial. Eu vi ele entrar no ar, isso foi nosso, a RedeTV que montou. Hoje eu estou vendo a mídia programática, que é comercial também. Então tudo isso para mim é uma, assim, eu me vejo assim com muita satisfação, porque não é uma empresa comum. Sem dúvidas, é uma empresa em constante evolução. No jornalismo, o Jornal da TV virou o RedeTV News, hoje apresentado por Boris Casoy e Amanda Klein. Isso é uma vergonha. E para trazer as notícias internacionais, sempre com credibilidade, a emissora conta com correspondentes espalhados pelo mundo. Aqui no sul da Califórnia, cerca de 3 mil bombeiros. Um dos grandes destaques dessa eleição foi o desempenho feminino. O frio, a chuva. A gente está saindo agora da zona rural de Palu. Franz Vassek, atual superintendente de jornalismo, esportes e digital da RedeTV, cobriu grandes acontecimentos como correspondente na Europa. Se destacou com reportagens em regiões de guerras e desastres naturais. Foi o primeiro repórter brasileiro a entrar na Líbia durante a queda de Muammar Gaddafi. Nós saímos em alta velocidade, paramos, o confronto recomeçou. Por mais de 10 minutos ficamos no meio do fogo cruzado. Destaque pelo perfil moderno de revista eletrônica, o Leitura Dinâmica é exemplo de modernização nesses 19 anos. Hoje apresentado por Érica Reis. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. E ao assumir a superintendência, Franz Vassek trouxe ainda mais inovações em formato, conteúdo, linguagem e transmissão. O Documento Verdade, por exemplo, apresentado por Augusto Xavier, alcançou marcas de audiência à frente das concorrentes com reportagens especiais e investigativas.
Nosso jornalismo tem uma credibilidade enorme, as pessoas gostam muito, nossa programação é excelente, com um nível de qualidade e de uma produção muito boa. Acima de tudo, a gente tem um ambiente excelente de trabalho. Então eu fico muito feliz de fazer parte dessa família da Rede TV nesses 19 anos. Veio também o talk show Mariana Godoy Entrevista, com convidados importantes no estúdio. O constante investimento na programação trouxe também o Operação de Risco, que mostra a realidade do trabalho da polícia no país. Acredito que a maior preocupação dos pais na atualidade é que o seu filho não se envolva no mundo das drogas. No entretenimento, o Encrenca traz bom humor aos domingos. O Encrenca dá no ar! Que encrenca, hein? E uma novidade veio há pouco mais de um mês. Tricotando é um novo programa de fofoca, apresentado por Lígia Mendes e Franklin Davi, com participação da sensitiva Márcia Fernandes. Fazer coisas novas, dar atenção ao que você já programou. Entre as atrações que estão há 19 anos na Rede TV estão o Super Pop, hoje apresentado pela Luciana Gimenez. Olá, boa noite! O TV Fama, atualmente no comando de Flávia Noronha e Nelson Rubens. Ok, ao vivo! E A Casa é Sua, que hoje é o A Tarde é Sua, da Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua. Testemunha ocular do nascimento da Rede TV, um dos primeiros contratados, João Kleber, hoje apresenta o Você na TV. O que uma mulher vai fazer com o marido, vocês não imaginam. O programa Almoço com os Artistas, com Fá Morena, virou o atual Ritmo Brasil. Ela é a cara do Ritmo Brasil, Fá Morena. Para os amantes de game show, diversão garantida no Mega Senha com Marcelo de Carvalho. Hoje nós vamos dar risada que o programa está muito bom. E para dar mais brilho para as noites da Rede TV, Daniela Albuquerque hoje apresenta o Sensacional. Olá, boa noite, Brasil! E para o ano que vem já tem novidade programada para todos os programas da casa. A Rede TV está preparando novos formatos com exclusividade. Para 2019, a nossa grande novidade é o quê? A gente vai fazer com que cada programa da TV aberta tenha a sua versão nessa grade também. A gente já teve algumas experiências esse ano, como o Mega Senha, que teve sua primeira versão ao vivo, apresentada pelo Marcelo de Carvalho, transmitida online, com interação dos internautas. Já tivemos esse ano também experiência com o Encrenca, experiência com o Sensacional da Daniela Albuquerque, com o Ritmo Brasil. E no futuro, em 2019, todos os programas, inclusive os de jornalismo, vão ter uma versão também, uma versão interativa que vai ser feita nas nossas plataformas digitais. Quero dar meus parabéns à Rede TV, que ela continue crescendo cada vez mais e levando coisas boas para os telespectadores do Brasil todo. Parabéns, Rede TV, parabéns pelos 19 anos de sucesso. Parabéns, Rede TV. Rede TV, parabéns e vamos sempre para frente. Parabéns, Rede TV, pelos seus 19 anos. Parabéns a Milker e Marcelo, parabéns Rede TV e obrigado a você que nos assiste. Parabéns, Rede TV, parabéns mesmo. Parabéns a todos que trabalham nessa casa com muita dignidade. Parabéns. Parabéns pela Rede TV, que nós estamos aqui há 19 anos, graças a Deus. Rede TV, parabéns. 19 anos, eu quero ficar aqui mais 19, mais 19, mais 19. Isso é show de bola. Parabéns pelos 19 anos e espero continuar na Rede TV por muitos e muitos anos. Espero estar com vocês nos 20 anos. É isso. Fica aqui. Falar dos 19 anos da Rede TV soa até para mim assim um pouco estranho, porque parece que faz tão pouco tempo que a Rede TV nasceu e pensar que a gente já fez tantas coisas nesses 19 anos. Então eu queria aproveitar esse tempo aqui, em primeiro lugar, para agradecer os nossos mais de 1000 colaboradores que todos os dias trabalham para levar a Rede TV até você, aos nossos programas jornalísticos, nossos programas de entretenimento, que estão lá de norte a sul do Brasil, levando emoção até você. Queria também agradecer aos nossos milhões de internautas que fizeram da Rede TV
uma das maiores televisões abertas do mundo nas mídias sociais, com bilhões de video views, isso mesmo, bilhões. E agradecer ao nosso pessoal todo de tecnologia que faz com que a Rede TV seja a emissora mais tecnológica do Brasil. E nesses agradecimentos todos, o principal é você que está assistindo a Rede TV e que está fazendo a gente trabalhar e conseguir todos os dias ser uma alternativa nas comunicações do Brasil e trabalhar para a pluralidade dessas comunicações. Muito obrigado. Olha, eu não gosto muito de fazer balanço, não. Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar no dia a dia e não de celebrar datas. Mas eu estou especialmente feliz com 3 fatores nossos agora, 3 coisas importantes que nós alcançamos. Em primeiro lugar, nós chegamos aos 19 anos e completamos a segunda fase das obras aqui no nosso complexo de produção, o CTD, com novas instalações para os departamentos de produção, para toda a parte que você que está em casa não vê. Isso está sensacional, nós estamos muito felizes. A segunda coisa muito importante é a audiência que os nossos programas estão dando, nossos principais programas, a linha de frente da Rede TV, batendo a concorrência em várias faixas horárias. Mas o terceiro, o que mais está me entusiasmando, é o êxito da Rede TV no online, no digital. Hoje a Rede TV é a maior televisão do Brasil no YouTube. Nós somos 7 milhões de internautas, 7 milhões de usuários, e somando YouTube e Facebook, 1 bilhão de views por mês, o que, para mim, é extremamente entusiasmante, e eu me sinto, aos 19 anos, começando de novo. Então, eu só tenho a agradecer, e agradecer principalmente a você, telespectador, e aos nossos milhares de colaboradores. A Justiça espanhola condenou o brasileiro François Patrick Nogueira à prisão perpétua. Há 2 anos, Patrick matou os tios e os primos na Espanha. Patrick Nogueira, de 22 anos, confessou ter assassinado e esquartejado os tios Janaína Américo e Marcos Campos e os filhos do casal, que tinham 1 e 4 anos de idade. Ele estava detido desde 2016. Em novembro, Patrick foi condenado por um júri popular, mas a punição máxima só foi estabelecida agora. Ele terá ainda que pagar indenização para a família dos mortos. Durante o julgamento, a defesa alegou que o réu não teria consciência dos seus atos devido a uma lesão no cérebro, fruto de um trauma na adolescência. Os advogados poderão pedir a revisão da pena daqui a 25 anos. O presidente Michel Temer já está na Guatemala para a cúpula ibero-americana. Os detalhes com a enviada especial do Rede TV News a Guatemala, Luciana Tadeu. Temer chegou ao aeroporto internacional La Aurora, na cidade de Guatemala, capital guatemalteca, no final da manhã no horário local. À tarde foi ao município La Antigua Guatemala, sede do evento, a cerca de 40 quilômetros. O evento reúne 19 países latino-americanos e 3 da Península Ibérica. O tema deste ano é uma Iberoamérica próspera, inclusiva e sustentável. O assunto começou a ser debatido por ministros de relações exteriores dos países ibero-americanos que desembarcaram mais cedo. Ainda nesta quinta-feira, Temer tem uma reunião bilateral com o rei da Espanha, Filipe VI, e em seguida com o presidente do governo de Andorra. No final do dia, o brasileiro participa de uma recepção aos chefes de Estado que vieram a Guatemala e do jantar de abertura oficial da cúpula. O encontro deste ano acontece em meio a uma crise migratória na região. Milhares de centro-americanos estão chegando em caravana à fronteira do México para tentar entrar nos Estados Unidos. A crise da Venezuela, que provocou a migração de cerca de 3 milhões de pessoas, e a da Nicarágua, também marcam a edição da cúpula. Diante do local do evento, manifestantes nicaragüenses pediram que os chefes de Estado façam um pronunciamento enfático contra a repressão em seu país. Luciana Tadeu, de La Antigua Guatemala, para o Rede TV News. E o Ministério Público da Arábia Saudita pediu nesta quinta-feira pena de morte para 5 acusados do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. As informações com Peterson Isidoro. Dos 18 detidos logo depois que a Arábia Saudita reconheceu o assassinato de Jamal Khashoggi,
5 deles podem ser condenados à morte, como sugeriu o relatório do Ministério Público, lido nesta quinta-feira pelo porta-voz do principal promotor do caso. As investigações até agora mostram que todo o incidente começou quando os acusados tentaram convencer o jornalista a voltar ao reino. Uma equipe formada por 3 grupos negociadores, oficiais de inteligência e os de logística, estavam no local. Na manhã do crime, o líder da equipe de negociação viu que seria incapaz de convencer Khashoggi a retornar ao país, então decidiu matá-lo ali mesmo. O jornalista era colunista do jornal americano Washington Post e um forte crítico do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Analistas internacionais acreditam que o assassinato de Khashoggi foi premeditado, a mando do governo saudita. Por isso, o anúncio da promotoria, encontrando culpados e sugerindo a pena de morte para 5 deles, é visto com desconfiança. Membros do governo da Turquia acreditam que isto seja uma manobra para distanciar os assassinos da alta cúpula do reino e enterrar de vez qualquer ligação do crime com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O ministro de Negócios Estrangeiros turco afirmou que a recomendação da pena de morte para 5 dos suspeitos não encerra o caso. Consideramos todos esses passos como favoráveis, mas também achamos insuficientes. Além disso, quem deu a ordem, os verdadeiros culpados precisam ser revelados. Uma gravação telefônica obtida pelo governo turco pode confirmar o envolvimento do príncipe no assassinato. Nela, tem a voz de um dos acusados, já preso, conversando com superiores e pedindo para que o chefe fosse avisado. O chefe, nesse caso, seria o próprio príncipe herdeiro. A suspeita é de que o jornalista foi dopado antes de ser assassinado e ter o corpo desmembrado dentro do consulado. De lá, foi levado para ser dissolvido em ácido. O governo turco quer que os 18 suspeitos sejam extraditados da Arábia Saudita e julgados na Turquia. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. A falta de transparência no mercado publicitário americano colocou o comércio de mídia na mira do FBI. As informações com a correspondente do Rede TV News em Nova York, Luciana Camargo. Os investigadores do FBI suspeitam de várias irregularidades, entre elas a de que agências de publicidade teriam recebido descontos de empresas de mídia, TV, jornais e revistas, mas não os teriam repassado aos clientes. Segundo a ANA, Associação Nacional de Anunciantes dos Estados Unidos, o FBI entrou na história há cerca de 2 anos, depois que um relatório da entidade apontou fraudes em correspondências fiscais e digitais. O documento sugere, por exemplo, que se os anunciantes forem cobrados excessivamente pelas agências de publicidade ou não receberem nem 5% do que têm direito, o custo para as marcas pode ser insuportável. No começo de novembro, a Associação dos Anunciantes revelou que alguns dos seus associados foram contatados pelo FBI. Mas existe um temor de que quem aceitar colaborar passe a fazer parte de uma espécie de lista negra das agências de publicidade e não consiga mais colocar as suas marcas na mídia. Caso as irregularidades sejam comprovadas, agências de publicidade e seus responsáveis podem sofrer ações judiciais. A Associação de Anunciantes espera maior transparência no meio publicitário como resultado principal da investigação. A entidade que representa as agências dos Estados Unidos divulgou nota em que afirma que não se posicionará por se tratar de uma investigação em andamento. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. A crise em torno da saída da Grã-Bretanha da União Europeia derrubou as bolsas na Europa. 5 ministros do governo renunciaram. Érica Abreu. Essa quinta-feira não começou bem para a primeira-ministra britânica Theresa May. Ministros que não concordam com alguns pontos do acordo firmado pela Premier para a retirada do bloco europeu começaram a renunciar. O primeiro a sair foi o secretário de Estado para a Irlanda do Norte, Sailesh Vara. O ministro que tutelava as negociações para o Brexit, Dominic Raab, renunciou em seguida. Depois foram Esther McVey, ministra do
Trabalho, Suella Braverman, ministra adjunta para o Brexit, e ainda Anne Mary Trevelyan, a assessora no Ministério da Educação. Os conservadores dizem que Theresa May cedeu demais à União Europeia e muitos integrantes da oposição trabalhista são contra o Brexit, a saída do bloco europeu. O líder da oposição britânica, Jeremy Corbyn, afirmou que a primeira-ministra Theresa May deve retirar seu acordo de Brexit imediatamente, ou o parlamento irá rejeitá-lo. May recebeu fortes críticas no parlamento. Sair da União Europeia depois de 40 anos estabelece um relacionamento totalmente novo e exige muito trabalho. Sei que tem sido um processo complexo, que tem nos obrigado a enfrentar questões difíceis, mas um bom Brexit de interesse nacional é possível. Um dos principais obstáculos a serem ultrapassados é a questão alfandegária da fronteira entre a Irlanda do Norte, província britânica, e a República da Irlanda, um Estado membro da União Europeia. O problema é como garantir a segurança e, ao mesmo tempo, a livre circulação de mercadorias na fronteira. As chances da primeira-ministra Theresa May de conseguir aprovar o acordo no parlamento de maneira rápida parecem diminuir. Seu governo conservador não tem parlamentares, nem no próprio partido, muito menos da oposição, suficientes para obter a maioria dos votos e aprovar o plano sobre o Brexit. Com tanta indefinição, as bolsas europeias caíram para os menores patamares destas últimas 2 semanas. Érica Abreu de Londres para o Rede TV News. Fica aqui. Eu entrei aqui na Rede TV em 2005 com um currículo em mãos. Logo entrei como repórter. Tempo depois, em 2008, fui o primeiro correspondente internacional da emissora. Cobri várias guerras, desastres pelo mundo. Vi a transformação do mundo com os meus olhos e com o microfone da Rede TV sempre em mãos. Em 2014, me tornei superintendente de jornalismo, esporte e digital da Rede TV. Eu sou muito grato a todas as oportunidades que a emissora me deu, o Amilcar e o Marcelo. Eu sou muito grato pelo trabalho de todos que fazem a Rede TV, não só do meu departamento, mas dessa família Rede TV. Tanto que o meu nome é Franz, o Franz da Rede TV. Então, isso já foi incorporado ao meu próprio sobrenome com muito orgulho. Eu acho que são 19 anos de vitórias, de muitos desafios e a gente tem ainda muitas conquistas pela frente. Eu desejo o parabéns do fundo do meu coração, com muita e muita gratidão a tudo que a emissora me deu. E que venham mais 19, 39, mais um século ou mais de emissora, que eu acho que a gente ainda está começando essa história. A gente tem muito, muito, muito ainda pela frente. É uma emissora pioneira, é uma emissora jovem, uma emissora que investe em tecnologia e hoje a gente está se posicionando muito como um grande produtor de conteúdo distribuído em diferentes plataformas, uma delas é a televisão e a gente está investindo muito no digital. Então isso tudo são conquistas ao longo do tempo e os mecanismos eles vão se transformando, as maneiras de você transformar e fazer mensagem, fazer conteúdo, mas a gente sempre inovando, isso está no nosso DNA. Rede TV, parabéns, que venham mais 19 anos. Parabéns para a sua, para a minha, para a nossa Rede TV. Faz 2 anos que eu estou aqui na Rede TV. A cada dia que venho para o trabalho, o meu entusiasmo e prazer são cada vez maiores, apesar dos meus mais de 60 anos de jornalismo. Eu encontrei aqui na Rede TV um ambiente profissional, colegas solidários e uma empresa extremamente séria. Amo a Rede TV. Pois é, né, Cláudia? Nós também começamos aqui na Rede TV juntos, já fazem 19 anos que apresentamos o primeiro jornal, o telejornal da Rede TV, e hoje estamos aqui comemorando juntos novamente esse aniversário, né? É um privilégio, né, Augusto? Exatamente. Se chamava Jornal da TV quando começou isso em 1999 e está aqui dividindo essa bancada hoje contigo. É um prazer, é um privilégio. Agradeço cada um que está aí assistindo a gente e prestigiando o Rede TV News, que está aqui no ar hoje. Principalmente, né, Cláudia, os parabéns a toda a nossa equipe por trás do jornalismo, de muita credibilidade da Rede TV, e obrigado a você que nos assiste. Então, se você perdeu algum momento do Rede TV News de hoje,
Quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV também no YouTube, a sua emissora favorita no mundo digital também. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você.